Convido agora a doutora Michele Raical. Doutora Michele tem mestrado em suplementação em doenças autoimunes pela Universidade de Porto, em Portugal. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Fisiologia Humana. É pós-graduada em dermatologia pelo IPEND, com residência em clínica médica pelo Hospital Santo Amaro, em São Paulo. Possui atualizações em Harvard e atende a mais de 2.000 pacientes com doenças autoimunes com a medicina integrativa. Inclusive, podemos citar a Carla Prata como sua paciente. Boa tarde, gente. Eu vou tentar o máximo possível abreviar. Bom, está todo mundo aqui falando de miastenia graves. Eu vou falar de miastenia graves, só que como doença autoimune. Porque quando a gente fala na medicina integrativa de uma doença, eu falo da bioquímica dos cânceres, da bioquímica das doenças autoimunes, da bioquímica das alergias, como uma bioquímica só. Então, eu vou trazer para a melhor bioquímica possível a bioquímica do meu paciente, independente de qual doença autoimune ele tem. Então, eu vou começar contando um pouquinho para vocês da minha história. Eu tive o diagnóstico de 3 doenças autoimunes, 3 colagenoses, quando eu estava na residência. Já tinha feito medicina, fui fazer residência de clínica médica, porque o meu pai é cardiologista, eu ia fazer cardiologia, depois eu mudei tudo. Quando eu estava fazendo clínica médica, eu comecei a acordar sem conseguir fechar as mãos, sem conseguir subir escada, sem conseguir levantar os braços. Uma das doenças autoimunes era a dermatomiosite, que é muito parecida à clínica com a miastenia graves. Muitas vezes ela só mostra a autoimunidade muscular. A autoimunidade muscular dela é idêntica à da miastenia graves. A única coisa que muda é que não dá pitose palpebral. Então, sim, muita gente que é diagnosticado com miastenia graves, às vezes depois descobre que tem dermatomiosite. E muitas vezes tem FAM positivo e não tem o anticorpo contra acetilcolina. E eu tendo esse tipo de diagnóstico de dermatomiosite, artrite reumatoide e Sjögren. E aí, na época, também tinha vitiligo e psoríase, que eu nem conto essas, porque essas nem eram tão graves. 50% dos diagnosticados com dermatomiosite morrem no primeiro ano de diagnóstico. Então, com aquele diagnóstico, aqueles diagnósticos todos, eu fazendo clínica médica, sabendo tudo que poderia acontecer, eu já não quis mais fazer cardiologia, eu já pensei em fazer uma coisa um pouco mais tranquila, porque foi com o estresse também que eu tive esses diagnósticos. Como muitos aqui, eu também vou explicar para vocês como que isso acontece. Então, gente, aqui eu vou mostrar sobre 3 depoimentos de pacientes, mas o que eu queria falar para vocês é que, assim, a gente acha que tem um diagnóstico terrível, que pode 1000 coisas acontecer, mas que existe saída sim. Eu fui buscar essa saída quando eu estava fazendo, porque aí depois eu resolvi fazer dermatologia, e quando eu estava fazendo estética, um colega que estava sentado do meu lado, um médico, falou assim: tu era bonita, tá ficando feia. E eu ri também, porque ela era baiana, e eu falei assim: ai, baiana, porque eu estou tomando corticoide em altas doses, era prednisona 80 miligramas, e metotrexate, e ele impede a formação de colágeno. Aí eu falei: porque eu estou com artrite reumatoide, dermatomiosite, Sjögren. Aí ele falou: sabe aquela medicina que está escrita ali fora, medicina anti-envelhecimento? Porque, gente, isso foi há mais de 20 anos e antes falava medicina anti-envelhecimento. Eu formei há 23 anos. Na época eu estava com uns 25, tinha acabado de formar. E aí eu falei: medicina anti-envelhecimento? Aí ele falou: então, trata isso que você tem de um jeito que você vai ficar mais bonita, com um corpo melhor, mais inteligente, mais animada, com mais energia, vai te rejuvenescer. Eu falei: nossa, é isso que eu quero, é disso que eu estou falando. E assim, na época, gente, eu formada pela medicina convencional, com um pai cardiologista super convencional, eu não acreditava em vitamina. Eu achava que isso tudo era balela, e é o que todo mundo muitas vezes fala. Isso daí não funciona não, mas eu tomando aquele monte de remédio, me deixando horrível, e eu não ficando bem, porque no meu caso, eu não estava ficando bem. Eu sei que muita gente se dá bem com os remédios, graças a Deus, mas no meu caso, para mim, não estava adiantando. Aí eu falei: eu vou estudar isso aí, eu vou fazer isso daí. Quando eu comecei a tomar, eu fiquei melhor do que eu nunca fiquei na minha vida. Mesmo quando eu não tinha nem doença nenhuma. Eu era medrosa, fiquei corajosa. Eu era uma pessoa mais triste, fiquei mais animada. Tudo na minha vida mudou, porque eu mudei e otimizei toda a minha bioquímica.
Então, isso que eu queria mostrar hoje para vocês, uma visão diferente. Essa paciente aqui, ela já estava há 2 anos se tratando, tentando, e não melhorava. E aí, ela deixou, né, nesse dia esse depoimento, né, mas me falou também, ela começou com muita dificuldade para andar, fraqueza, dificuldade nos movimentos das mãos. E aí, depois, quando ela postou isso, ela já estava indo para a academia, já estava super bem. Michele, 1 semana amanhã de tratamento, eu comecei a falar. Reza aí, vamos orar, que tá dando certo. Essa paciente, né, ela estava também há muito tempo se tratando, não melhorava, não conseguia brincar com a filha. E aí ela fez esse post também me agradecendo, que já estava sem o Mestinon, né, e conseguindo tudo normal. E hoje ela continua comigo, está sem Mestinon há muito tempo. Então, aqui, essa mão é por causa mais da artrite reumatoide, mas porque eu estou falando das doenças autoimunes no geral. Então, todo mundo sabe, doenças autoimunes é quando o nosso anticorpo vai contra a gente. Qual a base desse processo para a gente atingir essa base? Na autoimunidade, precisa na nossa bioquímica, no geral, e eu estou falando de todas as autoimunes, então isso serve para todas as autoimunes, precisa de uma fadiga adrenal do cortisol. Então, a gente, em algum momento, produz aquele cortisol em menor quantidade do que o normal. Síndrome da hiperpermeabilidade intestinal, que é muito falado. Hoje eu vou tentar, pelo menos, explicar para vocês o que acontece para isso acontecer, se der tempo. Genética e estado inflamatório do organismo. A gente atuando nesses 4 pilares, você cerca a autoimunidade de um jeito que não tem jeito. Você sai do espectro autoimune. Na fadiga adrenal, a gente vai equilibrar o cortisol. E parece uma coisa maluca. Como assim equilibrar o cortisol? É simples, não é complexo. A gente só tem que saber o que fazer com ele. Que horas ele faz pico fisiologicamente, que é de manhã ao acordar. Que horas que ele tem que abaixar para a gente dormir. E também não é abaixar demais. Ele é o único hormônio que, se zerar, a gente morre. Mas ele tem uma lógica para acontecer, como acontecer, o que acontecer. Época mais estressante, a gente precisa de mais cortisol. Então, ele tem uma lógica, a gente tem que seguir esse processo. Na genética, epigenética e nutrigenômica. Então, a gente hoje consegue aflorar os melhores genes e esconder os piores genes. Síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. Corrigir o intestino. Existem as substâncias, os suplementos que fecham as tais junças e os alimentos que pioram esse processo, abrindo as tais junças. Então, a gente tem que atuar nisso. Estado inflamatório do organismo, fazer um balanço positivo para o lado anti-inflamatório. Tanto com alimentação quanto com suplementação. Basicamente é aquilo. Então, é como se eu tivesse uma reta, aonde para o lado de lá, eu vou pegar aqui um pouquinho, porque eu estou sem a luzinha, para o lado de lá é oxidação, inflamação, depressão de nutrientes, catabolismo, falhas hormonais, espectro de doenças, piora do metabolismo, envelhecimento, menos vida. E para o lado de cá, gente, é tudo o que a gente quer. Antioxidação, anti-inflamação e reparação, nutrientes, anabolismo, hormônios sinalizando vida, espectro da saúde, melhora do metabolismo, rejuvenescimento, mais vida. É tudo que a gente quer. É só trazer tudo para o lado de lá, entendeu? E é isso que eu faço. Então, por isso, quando alguém fala, não, mas eu nem quero ficar mais bonita, mais jovem, eu só quero ficar bem, eu sei, mas eu só sei fazer esse caminho. Então, eu só sei deixar você no seu melhor. Melhora o corpo, melhora a energia, rejuvenesce, melhora a saúde, melhora tudo junto. Então, a síndrome da permeabilidade intestinal, eu vou mostrar um desenho para vocês, só para vocês terem noção de como que é isso. Olha só, gente, eu vou pôr a mão lá, porque a gente está sem luzinha, tá? Aqui, esse quadrado grande é uma proteína inteira. Esse quadradinho pequeno é um aminoácido, vamos combinar assim? Então, assim, entrou no intestino, aqui é a luz intestinal, uma proteína inteira, o nosso organismo tem que quebrar essa proteína inteira nos quadradinhos pequenos que são os aminoácidos. Nosso organismo tem que fazer isso. Só que existem alimentos, glúten, leite, bisfenol, várias coisas que fazem com que esse desmossomo que está grudando uma célula na outra, ele se desfaça. Então, vai abrir um espaço, vai fazer uma hiperpermeabilidade intestinal. Esse espaço, quando entra uma proteína inteira na corrente sanguínea, o nosso anticorpo vai encarar isso como um bicho, uma coisa que ele tem que ir contra. E é por isso que a gente fala do problema da síndrome da hiperpermeabilidade intestinal.
Porque aí o nosso anticorpo vai contra essa proteína inteira, e com isso ele confunde com a gente, porque nós somos feitos de proteína inteira. Entendeu? Então vamos supor que ele faça isso contra uma célula parecida com algo da tireoide, ele vai contra a nossa tireoide, entendeu? Então é por isso que a gente tem que fechar essas tais junções do intestino, vitamina D, ômega 3, glutamina, várias coisas fecham essa tais junção, e não comer coisas que fazem com que isso aconteça. Então por isso que a gente fala de glúten e leite. E, gente, é difícil para o resto da vida fazer isso, é lógico. Então, o que a gente tem que fazer? Pelo menos fazer isso bem regradamente por um tempo e depois continuar utilizando a parte nutricional de... Ah, esse aqui está funcionando. Tá, agora foi. Então é por isso a importância de cortar o glúten e o leite. É para o resto da vida? Seria melhor, seria o ideal, mas é difícil. Então, pelo menos, se a gente consegue fazer... Eu fiz isso 2 anos, gente. Não vou falar que eu fiz um trabalho sobre isso para dizer quantos anos sem cortar glúten, leite e lácteos. Obrigada. Mas eu cortei por 2 anos. Os meus pacientes eu peço para cortar o máximo possível que conseguir. Tá? Então, aqui, o que faz a síndrome da Leaky Gut Syndrome? Glúten, leite e lácteos, gordura trans, alimentos que se mostram positivos em testes de intolerâncias e alergias alimentares, bisfenol. Aqui os LPS ficaria muito... Não precisa tanto, mas o LPS tem camadas que ficam em bactérias que são ruins para a gente gente também tem que tirar. O importante disso é saber que antes da gente fazer qualquer coisa, muitas vezes a gente limpa as bactérias ruins do intestino e aí a gente usa o Bentestil. Aqui são alguns lactobacilos que eu gosto, mas a gente só pode dar depois de fechar as tais junções. O que é um apteno? Um apteno é todas as vezes que a gente pega uma célula normal do nosso organismo e deixa ela diferente. Então, um vírus, por exemplo, vai transformar nossa célula em apteno. O nosso organismo vai olhar para essa célula e vai ver ela diferente. Então, isso vai fazer com que depois o nosso organismo produza anticorpos contra ela. Isso acontece com vírus, com mercúrio, com várias situações em que a gente pode piorar a autoimunidade por conta de um apteno. Uma única transfusão sanguínea aumenta em 90% a possibilidade de produzir doença autoimune. Então, isso também dá mais doença autoimune e também faz com que a gente piore de uma doença autoimune. Aqui, falando sobre corrigir o intestino, que eu já falei com vocês. Tratamento do intestino. Aí, aquilo que eu estava falando de fechar as trans com ômega 3, enzimas digestivas, né, que aí o cloridrato de betaína, ele quebra as proteínas em aminoácidos. Lembra da importância de quebrar as proteínas em aminoácidos? Então, o cloridrato de betaína também a gente usa nessa suplementação. Low dose naltrexone a gente também usa para aumentar as células natural killers que vão contra as células autoimunes nossas. Então, ele também é utilizado nesse arsenal. A vitamina D, ela é super importante, sim. Ela faz, sim, uma genética melhor, porque ela melhora a nossa genética. Ela consegue atuar na expressão gênica da nossa defesa. Ela é muito importante, porém eu não faço o protocolo Coimbra de usar só a vitamina D, porque são doses muito altas de vitamina D. Eu uso altas, mas não as altíssimas. Eu posso usar altas doses de vitamina D e também outras coisas várias para fazer um equilíbrio, em vez de fazer um desequilíbrio usando só vitamina D. Tudo que você utilizar só uma substância na sua bioquímica, isso vai fazer um desequilíbrio. O ômega 3 também faz epigenética, só que ele faz na membrana celular. E ele consegue fazer isso muito bem, assim, ele abre espaço na membrana celular e depois vai para o DNA. Então, ele também age na expressão gênica. Então, tudo que age na expressão gênica ajuda a aflorar os melhores genes e esconder os piores genes. Então, a vitamina D e o ômega 3 também conseguem fazer isso. Sempre, para a gente fazer uma epigenética e nutrigenômica, a gente precisa de doses maiores. As substâncias que eu falei no meu mestrado, né, que eu defendi a tese de mestrado, que foi de suplementação em doenças autoimunes do tecido conjuntivo, foram ômega 3, vitamina D, curcumina, vitamina E e C.
Aqui são algumas das suplementações anti-inflamatórias que eu gosto muito. E a gente sempre tem que lembrar de remover mercúrio. Os exercícios inflamatórios, gente, são os aeróbicos. Os anaeróbicos são anti-inflamatórios. Por quê? Porque eles demandam muito cortisol. E o cortisol é um hormônio anti-inflamatório. Então, é preferível o exercício de musculação. Leve, né? Mas de musculação. Estresse, mau sono, alimentos inflamatórios, a gente também tem que remover tudo que inflama o organismo. Aqui falando de epigenética, fenotipar é a gente expor aquele fenótipo. É quando a gente mostra, é aquilo que a gente está mostrando. O que está só na genética e não no nosso fenótipo, ele vai ficar escondido. Igual, por exemplo, se tem 2 irmãos gêmeos, um mostra um câncer e o outro não, esse que mostra o câncer fenotipou a doença. O que não mostra o câncer, ele só tem a doença na genética. Se ele só tem na genética e não expressa o gene, é como não ter. Então, é por isso que a gente consegue, sim, tirar a expressão gênica de uma doença. Então, para a gente melhorar a expressão gênica, priorizando hormônios anti-inflamatórios, que melhoram a defesa, que geram equilíbrio entre si, e que também ajudam na gestão de estresse, existem alguns hormônios, porque os hormônios, esses têm receptores nos núcleos das células. Então, eles atuam melhorando a genética. Ele mostra, a gente dá um sinal de vida. E quando eles vão diminuindo, a gente mostra um sinal de que, entre aspas, para a natureza, não sirvo mais para nada, estou morrendo. Para a natureza, a gente serve para procriar. Então, a gente está dizendo para a natureza, estou viva, quando a gente usa alguns hormônios. Então, a gente consegue, junto disso, usar os hormônios que são mais anti-inflamatórios, usar os hormônios que deixam a gente com mais energia, que melhoram a musculatura, principalmente nas autoimunes musculares. Então, a gente consegue usar a natureza, a nossa bioquímica a nosso favor. Esse negócio de otimizar os hormônios anti-inflamatórios, principalmente. A ocitocina é um hormônio anti-inflamatório maravilhoso. É o hormônio do vínculo, da paciência. Ele tem um emocional maravilhoso para expressar também, assim como a progesterona, que é calma. Então, o cortisol, ele dá mais vida, ele acorda você de manhã. Não é o corticoide, gente. É cortisol. É aquilo que a gente produz pela nossa suprarrenal. A quantidade faz diferença. A miligramagem faz diferença. A bioquímica igual à nossa, idêntica à nossa, também faz diferença. Porque é uma coisa que existe na sua bioquímica. Então, não é diferente, não é uma coisa que o seu organismo nunca viu. O pico dele da manhã é o normal de acontecer, que está aqui. A gente acorda, ele faz esse pico para a gente acordar. Ele varia conforme o dia, depois ele diminui. Ele nunca zera, porque é o único hormônio que se zerar, a gente morre. Então, não é prednisona, não é meticortem, é cortisol. Dependendo da dose que eu utilizar do cortisol, ele é um hormônio, gente. Eu utilizo doses semelhantes de outros hormônios para equilibrar isso para mais, para otimizar. E aí eu otimizo o organismo das pessoas. Eu sei que é diferente, é uma visão diferente para muita gente aqui. Mas se abrir para isso, para saber que existe essa outra visão, talvez traga uma nova vida para muita gente aqui. Então, no equilíbrio do cortisol, gente, quando o cortisol está muito alto, a pessoa geralmente não dorme bem, tem estrias, obesidade, inchaço, acne monomórfica, sem comodões, herpes e outras infecções. Quando ele está muito baixo, a pessoa não acorda bem, acorda querendo dormir, apresenta doenças autoimunes, melasmas, alergias, xeroses cutâneas, inflamações. Muitas vezes a gente tem ele tanto alto quanto baixo, porque estamos fazendo uma coisa que chama serrote de cortisol. O que é esse serrote de cortisol? Depois eu vou mostrar para vocês também. É isso aqui, gente, olha só. Quem tem autoimune geralmente tem um cortisol mais baixo do que o normal, um pouco. Então, o que acontece? Ele fala assim, não, eu vou conseguir, eu vou tomar um monte de café, eu vou levantar, hoje eu vou. Aí ele vai, toma aquele monte de café, chicoteia a suprarrenal, faz um pico de cortisol, depois é igual você chicotear um pangaré velho, depois abaixa demais, mais ainda. Então começa a fazer um serrote de cortisol, entendeu? Faz alto demais e baixo demais, alto demais e baixo demais. Fica parecendo uma bipolaridade de cortisol, mas é mais ou menos isso mesmo que acontece. Quando o cortisol está alto demais, a defesa abaixa.
Quando o cortisol está baixo demais, a defesa descontrola. Aí que vem a autoimunidade. Para quem tem tendência para outras doenças, por exemplo, para alergia, aí que vem a alergia. Então, o equilíbrio do cortisol, a gente precisa, sim, da suplementação do cortisol da manhã, muitas vezes. A gente precisa baixar o cortisol da noite, muitas vezes. E a gente vai equilibrando entre várias outras coisas também, com yoga, meditação, hipnose, relório e vitamina C. A vitamina C ajuda o cortisol a subir de manhã. Tem coisas, gente, que está também no meu aplicativo, que depois eu vou colocar aqui para vocês, que depois está mais explicado, tudo certinho. O cortisol nosso altera, geralmente, por causa do nosso inconsciente. Então, muitos dos estresses que a gente passou na vida, aquilo que a gente nem sabe o porquê, que está lá no inconsciente, fez a gente estressar mais ainda. Então, no aplicativo tem muitas coisas, de também meditação, de hipnose, dessa parte, para ajudar a gente também. Porque senão a gente fala, não se estressa, é só não se estressar, mas não é tão simples assim. Oi? Tá. Não, imagina. Bom, de outros tratamentos integrativos, eu faço ozonoterapia, PRP, soros injetáveis. Sempre lembrar que a gente tem que atuar em suplementação, exercício físico, alimentação e gestão de estresse. São os estados não saudáveis, eles sempre mostram um desequilíbrio do organismo, então é só a gente equilibrar. E aqui estão os meus contatos, gente. O aplicativo que eu fiz também, quem quiser, ele está free. Chama Easy Living, não está aqui escrito, mas tem que colocar, me coloca no Instagram, me manda uma mensagem que eu falo que você consegue baixar free, tá? E lá tem também aulas sobre tratamento de doenças autoimunes com a medicina integrativa, tá tudo lá direitinho no aplicativo, eu passo para vocês. Obrigada.